Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. No Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4, versos 35 até o verso 41. Marcos 4, 35 a 41. O título é Jesus acalma uma tempestade. Pode abrir sua Bíblia, vamos participar juntos aqui. Marcos 4, 35 a 41. O texto diz assim: Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande tempestade de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa era a grande indagação de seus discípulos. Eles já caminhavam com Jesus, mas não se cansavam de ver as maravilhas que Jesus fazia. E agora eles se encontravam numa situação muito atípica. Eles estavam no mar, e o mar bravio, e a tempestade batendo o barquinho, e Jesus dormia na polpa, dormia na parte de trás do barco, tranquilo sobre o travesseiro, mesmo no meio da tempestade. E seus discípulos apavorados, eles o acordam, eles sacodem Jesus. E, queridos, esse episódio nos ensina muitas coisas. Esse episódio nos ensina que há tempestades na nossa vida. Há tempos difíceis, há ondas bravias, há momentos em que nós não temos chão. É mesmo o mar que balança, que sacode. Mas, estando Jesus conosco, se nosso coração é de Jesus, se nosso coração é a habitação de Jesus, nós temos coisas para aprender aqui muito especiais. A primeira delas é que Jesus não permite que tempestades aconteçam na nossa vida à toa. Muitas vezes, e na maioria das vezes, se não todas as vezes, Ele quer fortalecer a nossa fé. Quando os discípulos chamam Jesus, preste atenção para isso no texto. Quando os discípulos chamam Jesus, lá no verso 40, ele diz assim: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Então passamos por momentos delicados, muitas vezes, porque o Senhor está desejoso de fortalecer a nossa fé, de produzir em nós fé. E por que Jesus usa a expressão tímidos? Porque quando nós não temos fé, nós ficamos mesmo tímidos diante das circunstâncias, com receio de orar por elas, com receio de buscar o Senhor por elas, com receio de falar às pessoas aquilo que nós desejamos falar. Ficamos tímidos para orar, porque quando nós temos fé, nós podemos orar ao Senhor, porque cremos que Ele é o Deus que responde, e Ele o é. Então passamos por momentos assim, para que a nossa fé seja provada, seja fortalecida, e nós deixemos de ser tímidos e possamos colocar as coisas diante do trono da graça do Senhor. É por isso que muitas vezes as coisas acontecem assim conosco.
elas também acontecem assim, para que nós sejamos lembrados de que nós temos a quem recorrer, mesmo quando nos falta a fé necessária. Não havia fé necessária nos discípulos, mas eles tinham a quem recorrer, e eles recorreram a Jesus. O Senhor não se importa que a gente morra, que a gente pereça, mas eles não tinham a real compreensão do poder de Jesus. Eles não conheciam a magnitude do poder de Jesus ainda. E eles vão aprender algo que vai lhes fortalecer a fé e nos fortalece também. Eles vão aprender que Jesus é Senhor da natureza e do universo. Eles já tinham visto Jesus subverter lá as leis da química, transformar água em vinho. Eles já tinham visto Jesus curar homens, mas ordenar a natureza eles ainda não tinham visto. A maioria de nós teme a natureza e respeita a natureza. Nós temos medo de tempestades bravias, trombas d'água, furacões, terremotos, o que quer que seja. Aí vem Jesus e diz para a tempestade: acalma, emudece, acabou, sossega. Sossega, tempestade, sossega, mar. E seus discípulos aprendem que Ele é Senhor da natureza. Mas eles ainda ficam a se perguntar: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é esse que até a natureza lhe obedece, até as forças mais incontroláveis da natureza lhe obedecem? Ele é Jesus, o próprio Deus. Ele o é. E queridos, quando a gente olha para esse quadro, nós temos que aprender então que passamos por tempestades e lutas no nosso barquinho que balança, com as ondas bravias batendo nele e com a tempestade descendo. Nós passamos por isso para que seja gerada em nós fé verdadeira, genuína, para que deixemos de ser tímidos e para que recorramos ao trono da graça do Senhor. As tempestades vêm sobre a nossa vida para nos lembrarmos que não somos autossuficientes, mas dependemos de Jesus, dependemos do Deus vivo. E as tempestades vêm sobre a nossa vida para que o milagre do Senhor aconteça, para que a gente possa se perguntar como os discípulos: quem é esse? E para que a gente possa se lembrar de quem é esse? Quem é esse Jesus? Jesus é a palavra que criou o universo junto com o Pai. Jesus é aquele homem que estava na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego. Jesus é o Eu Sou, o grande Eu Sou que se revela a Moisés. Jesus é o pão da vida que mata a nossa fome, é a água viva que mata a nossa sede, é a luz do mundo que nos tira da escuridão, é o Consolador que enviou outro Consolador, o Espírito Santo, para transformar as nossas vidas e o nosso coração. Nós não estamos desamparados, nós não estamos desassistidos. Jesus é aquele que mandou parar a tempestade, mandou ressuscitar o morto, mandou levantar o morto da sua sepultura, curou aleijados, curou coxos, curou cegos, e pode agir todas as circunstâncias que envolvam vírus, coronavírus, o que quer que seja. Jesus continua sendo o mesmo e o será para sempre. Ele é o que Isaías diz que Ele é: o maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. As coisas não estão perdidas. Nós temos a Jesus. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. É o que Ele diz em Apocalipse. Ele é o Cordeiro que se deu em sacrifício por nós, e o leão que vem vencendo, e para vencer Ele já venceu o inimigo das nossas almas, o diabo, lá na cruz. Ele é aquele que venceu o mundo, a carne e o diabo. Ele é Jesus. Ele é o nosso único Senhor e Salvador. Ele é o único que merece o título de vigário, porque Ele morreu a morte vicária, a morte substitutiva para nos salvar. Ele é o único que merece o título de ponte suprema, de sumo pontífice, porque Ele é a única ponte, a única ligação, a única porta que nos leva ao Pai. Ele é a porta da salvação. Ele é a vida eterna. Ele, Jesus, é a ressurreição e a vida. Quem é esse? Ele é Jesus,
o ungido de Deus, o escolhido de Deus, para nos salvar, o Messias, o Salvador, o Libertador. Quem é esse Jesus? Ele é aquele que veio para pôr sobre nós óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Ele é aquele que o Senhor ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, libertação aos cativos, cura aos enfermos. Ele, Jesus, é o nosso sumo sacerdote, só Ele. Todo cristão é um sacerdote do Senhor, mas Jesus é o sumo sacerdote, o único que pode levar nossas causas ao Pai, porque Ele fez o perfeito sacrifício. Ele, Jesus, foi o perfeito sacrifício. Ele expiou nossos pecados, Ele pagou pelos nossos pecados, Ele perdoou os nossos pecados. Quem é esse? Jesus é aquele que bradou na cruz: está consumado, e pagou toda a nossa dívida de pecado. E pegou todo esse documento de acusação que pesava contra nós e cravou na cruz, dizendo: está pago. E isso é verdade no coração de todo aquele que se entrega a Ele. Ele, Jesus, é o vencedor que vem vencendo e para vencer, para nos levar para junto dele nos céus. Jesus estando conosco, não há tempestades que possam nos abalar. Não há barcos balançando, batidos pelas ondas, que naufraguem. Ainda que não vivamos mais nessa terra, nós não estamos perdidos, porque se fecharmos nossos olhos nessa terra, abriremos no céu. Isso é promessa para aqueles que creem em Jesus. Quem é esse Jesus? Jesus é o Filho do Deus vivo, aquele que orou por nós no Getsemane e suou gotas de sangue. Jesus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E se você não entende a profundidade disso, você precisa que o Espírito Santo de Deus haja na sua vida, clame por misericórdia. E se você vai ouvindo essas palavras, elas vão enchendo seu coração, você vai ficando sedento delas, isso certamente é o Espírito Santo de Deus incomodando você. Você então precisa se derramar diante dele. Clame por misericórdia, deixe que essa obra toda vá inundando sua vida e seu coração. Nós não somos salvos por nós mesmos, é graça de Jesus. Por tudo isso que eu já disse que Ele é. Ele tem o direito de estabelecer as normas do universo e Ele fez. E o meio de salvação é graça, nós não merecemos. Mas se Ele inunda seu coração, você será salvo. Não por méritos seus, não porque você é bom, não porque você é bonzinho, não porque você possa comprar nada de Deus, porque você não pode, mas porque Ele, Jesus, te salvou. Ele foi à cruz, pagou o preço por nós, morreu no madeiro, morte maldita, que era nossa, por nós. Então, por que Ele não nos daria graciosamente com Ele todas as coisas? Se você é um resgatado por Jesus, você pode cantar o hino de vitória do apóstolo Paulo, né? Que diremos, pois, à vista de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará com Ele graciosamente todas as coisas? Quem nos separará do amor de Cristo? São perguntas retóricas. O apóstolo Paulo sabia a resposta de cada uma delas. Ele está nos levando a pensar e ele está nos dizendo: ninguém pode te separar do Senhor Jesus. Ninguém. Se você creu, se Ele age no seu coração, se a compreensão da graça atingiu você, ninguém pode te separar de Cristo Jesus. Então, não tema. Não tema. Não fique com medo. Não fique atemorizado nesses dias. Porque o Senhor, poderoso que é, maravilhoso que é, não perde o controle da situação, de nenhuma situação. Sua vida não está descontrolada, em circunstância nenhuma, mas sobretudo se você crê em Cristo Jesus, sua vida não está descontrolada. As nossas vidas não estão. A esperança está em Jesus.
A salvação está em Jesus. A vida eterna está em Jesus. A força para passarmos por todos esses momentos agora estão em Jesus. Não seja tímido, tenha fé. Creia somente. E se crermos, veremos a glória de Deus, como Jesus disse às irmãs de Lázaro. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração e que nós possamos colocar agora todas as circunstâncias da nossa vida diante do Senhor, crendo que Ele está no barco conosco. Se você entendeu a glória dEle, a graça dEle, se você entendeu tudo que tinha para entender, o Senhor, Ele está com você. Não tema. Não tema. Não tema em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua graça e pela palavra do Senhor. Obrigado pelo amor imensurável do Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e nos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é absolutamente maravilhoso. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor visite o Teu povo agora e que nós tenhamos essa palavra guardada no nosso coração. De fato, a pergunta dos discípulos tem uma resposta extensa. Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ele é Jesus. E a resposta sobre quem é Jesus, ela é extensa. Contudo, é maravilhoso saber que o Senhor cuida de nós, está no controle. Nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor. Nós entregamos cada vida que nos ouve agora nas mãos do Senhor, pedindo que o Senhor haja com graça e com misericórdia todos os dias. Derrama graça sobre nós, sobre nossas vidas e sobre o nosso coração. Oh, Senhor Jesus, que seja assim em Teu nome. Amém. Amém. E nós estamos caminhando para o encerramento da nossa devocional. Eu não sei se nós temos pedidos de oração, né? Se nós tivermos, o momento será oportuno agora, para que nós coloquemos e até oremos sobre tudo aquilo que precisamos orar, né? E vamos orar com profunda alegria, porque nós podemos confiar no Senhor, e nós podemos clamar, e Ele nos ouve todos os dias e cada dia.